Eita, como é bom ouvir Natinho da Ginga. Natinho, muito feliz mais uma vez por você estar aqui no programa Coletânea. Racine, é sempre um prazer chegar aqui, porque você é um cara 10, você é um cara que recebe bem o artista, um cara que a gente já conhece mais de 20 anos atrás. Bem né? mais. Eu que lancei você um compacto verdade, ainda. Verdade. Como cantor, Racine. Pois é, 1987. O tempo passou rápido, viu, Natinho? O tempo passou. A gente nem percebe, né? Pois é, passou tudo muito rápido. Natinho, o teu nome, tá? Ele é muito linkado à história da nossa música, na história do forró aqui. Há quem diga até que você é o pai do forró eletrônico, né? Eu estava até em uma entrevista agora há pouco lá com o Lobão, e ele tava fazendo o pessoal estava questionando, né, não sei o quê, porque falando tal, disse que a realidade é que não existia, de 90 para trás, não existia essa batida. Então eu fui para o estúdio e criei essa batida, Sim. que a gente chama de forró eletrônico, e não parou mais. De lá para cá são mais de 500 artistas já lançados no mercado, né? Pois é, então o primeiro registro veio ainda de uma produção sua. Sim, se você observar Forró Maior em 90... Não, eu conheço bem essa não história. existe nenhuma banda antes de Forró Maior, dessa batida. Existiam as outras bandas, baile, já existia Alta Tensão, Black Banda fazendo baile, mas no disco, na pegada, começou tudo a partir ali do Forró Maior. Pois é, Natinho, esse movimento de bandas de forró que era uma loucura, né? Eu me lembro que você produzia muitos discos, né? Que era o vinil, em estúdios. Chegava a ser o quê? 4 discos por semana? Eu fazia a média 2 discos por semana, ou seja, no mês a gente fazia 16 discos, né? Muito disco. Coisa. Hoje a gente passa o mês todo para fazer né? Naquele tempo. Porque era muito prático, você chegava com a equipe e tal, e começava e só parava quando terminava as bases. Depois vinha a segunda etapa, que era detalhe, a terceira etapa, botar a voz e depois mixar. Então, quando a gente corria, a gente fazia isso aí. Em 3, 4 dias a gente fechava. Pois é, eu vi uma matéria agora na semana passada falando que esse comecinho de ano se vendeu mais vinil do que CDs. A gente não tem fabricado mais CDs, vinil tem algumas empresas que ainda fabricam, mas o pessoal coloca sempre em questão a questão da qualidade do vinil, né? Existe mesmo essa diferença numa qualidade bem superior do vinil? Você como músico, produtor, conhecedor de música, existe essa diferença? Existe para a gente músico. Agora, para o povão, eles não tem como eles definir muito, não. A gente sabe que existe, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, o MP3, né? O MP3, ele pega a música que fica desse tamanho assim, no popular, e reduz para ficar assim, né? Então, isso aí faz com que tire alguns itens, que reduz e fica, por exemplo, perde um pouco do grave, né? Sim. Então são coisas que a gente, música entende, mas no popular a gente não sabe definir, não tem como. Não dá. Por isso que às vezes qualquer coisa fala assim, essa música é boa, e às vezes nem... Então, e o produtor fica louco, como música boa? Mas que tem determinadas prensagens, como o vinil, por exemplo, que a forma de prensar aparecia os graves, né? Aquela coisa toda. Isso aqui é questão de grave, média aguda, é questão de gosto. Tá? Pois é. Na década de 90, todo mundo cantou, vamos mexer o esqueleto, né? Que você gravou, e outras bandas, né? Como a Caviar, também gravou, né? Isso. Essa é a sua composição mais tocada hoje? Não, assim, existe a composição que o Natinho interpretou, que no caso, todo mundo fala em Balança do Esqueleto, né? Agora, como compositor, aí cada época teve uma diferença. Vou dar exemplo. Em 88, eu estourei com Beto Barbosa, né? Sim. Com a música Acundá, Cundê, Cambaleou, Acundá, Cundê, Cambaleou. Estourei naquela época também com o Trio Los Angeles, em São Paulo. Estourei com Márcia Ferreira, lá de Brasília, inclusive uma música em francês, Danse avec moi. Sim. Né? A Márcia Ferreira, que era a rainha da lambada também. Isso, que né? gravou Chorando Se Foi. Então, assim, aquele período eu estourei várias músicas. Aí, quando entrou a safra das bandas de forró, automaticamente, como eu era o produtor principal da maioria, eu deixava 4 faixas para mim colocar músicas minhas, Sim. né? Então, um disco daquela época de 12 faixas, 4 era minha. E 12 era dos parceiros. Então, assim, foram mais de 1000 músicas gravadas. Já estamos com 1.400 músicas gravadas. Aqui do Nordeste, eu sou o número 1 de compositor nessa linha. Não só do forró, como no geral. Eu recebi naquela época do ECAD, por exemplo, quando, né, com o número 1 do Norte-Nordeste, né, nessa época. Então, assim, por exemplo, a Rita de Cássia tinha 400 e poucas músicas, né? Sim. Eu tenho 1.400 e pouco, né? Então, assim, eu comecei bem antes, muito antes, sim, né? Sim. Eu estou dando um exemplo da Rita, mas tem vários artistas, e assim é gratificante porque a gente criou uma história com muita força de vontade, né? Muito trabalho. E né? eu ia aquele cara que, além de produzir o artista no estúdio, eu pegava o avião e ia negociar com a gravadora. Né? Então a Sony Music, a BMG Ariola, a Continental, naquela época a Polygram, que depois virou Universal Music,
a EMAI. Então, assim, todas essas gravadoras nacionais e multinacionais, a parte de forró geralmente era eu que fazia, né? Então, aquelas coletâneas da Som Livre, né? Eu fiz uma coletânea com Ratinho. Com Ratinho, com Raul Gil. Com Raul Gil, pronto. Cada um recebia um percentual para fazer o marketing, né, do projeto. Então, o Raul Gil, inclusive, eu gravei 2 músicas inéditas, eu produzi ele no estúdio, ele cantando 2 músicas inéditas minhas, né? Que legal. Que era o Forró do Banquinho, né? E o do Chapéu, né? Aquele quadro. Então, aquelas músicas foram minhas. E tem muita história assim para frente. Por exemplo, Frank Aguiar, que a gente alava com ele, o primeiro disco que eu produzi dele, ele fez 3 discos para Sonzu, e o primeiro que eu produzi pela Abril Music já saiu com 1 milhão de cópias, né? Qual foi a música que estourou? Lá volta nova, mulher madura é o bicho, lavou, enxugou, tá nova. Essa música até hoje é carro-chefe do Frank Aguiar. Aviões do Forró também. Aviões do Forró, em 2002, eu fui pro estúdio, criamos uma nova batida, uma nova célula, joguei aquela jogada de metais, tá? aquela bateria mais contratempo, baixo mais solto, e aí criamos a batida Aviões do Forró, que virou uma nova referência, Sim. né? Inclusive, eu gravei também um esqueleto com o Xande cantando, né? Foi, olha aí, olha aí. Natinho tem muitas histórias, se você colocar lá no Google Natinho da Ginga, vai cair uma enxurrada. Calcinha Preta, em 95, né, que eu lancei o volume 2 do Forró Maior, e uma música chamada Calcinha Preta estourou do volume 2, e aí, baseado nessa música, a gente formou a Calcinha Preta lá em Sergipe com o Gil. Quer dizer que então o nome da banda Calcinha Preta foi criado de uma música minha, gravada do Forró Maior do volume 2, tá? Que o refrão era calcinha preta, de lycra tão bonita, minha alma ficava aflita quando olhava pra você. Esse disco tá lá, no primeiro disco do Calcinha Preta. Natinho da Ginga tem muita história. Natinho, me falaram uma vez que ia ter uma produção falando um pouquinho da tua história no forró. Assim, na realidade, eu estou escrevendo, a intenção é de fazer um filme. Certo. Tá? Eu estou escrevendo, acredito que até final de ano ou começo do ano que vem, eu devo ter terminado, né? Porque são várias etapas, né? Tem a etapa inicial com Posidônio, né? Sim. Aí tem a etapa com o Emanuel Gugel, tem a etapa aqui com o Assis Monteiro, com o Zequinha Aristide, cada um tem uma etapa, eu estou escrevendo, né? As bandas que eles lançaram, a banda que eu produzi para eles, né? E assim começa o Natinho da Ginga começando, o Natinho da Ginga no meio, hoje. Então, tudo isso eu estou escrevendo, onde vai ter personagens, né? Vai ter ator e atriz, né? Que a gente vai bolar, e vamos colocar gente do meio mesmo para fazer. Opa, vai ser bom. Os personagens. Eu estou bolando isso, que acredito que até ano que vem a gente deve fazer esse filme. Até mesmo porque no Ceará está se fazendo cinema de qualidade. Sim, sim. Hoje a Globo abraçou, né? O pessoal daqui, do cinema daqui, está jogando aí todo. Pois é, a gente precisa ter um programa inteiro com o Natinho da Ginga, porque são muitas histórias, tá? A história também da Tropicália, do Carlinho cantando pelo nariz. Foi no estúdio também, eu pedi para ele cantar, a gente fez uma versão do Eros Ramazotti, que é um cantor de renome. Começou de uma brincadeira e virou a marca registrada da banda. Começou assim, porque a música era uma versão de um cantor italiano. E o cantor italiano, ele canta pelo nariz. Se você pegar e botar lá Eros Ramazotti... Sim, eu sei. Né? E aí eu digo, Carlinho, imita o original. E ele começou aí com brincadeira, é isso aí, dá legal. E assim, naquela brincadeira, a gente levou a sério, gravamos nessa voz, e aí virou a referência, né? Ficou melhor do que o Eros Ramazotti, viu? Ficou muito melhor. De vez em quando eu olho no YouTube, tem as 2 versões. Tem com ela, o Eros Ramazotti, e com o Carlinho, né? Se duvidar, o Carlinho fica eu acho que tá bem melhor. Natinho,